Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sexto ano? Espero que sim. Bom, vamos começar mais uma aula, aula 4 de arte, né? Desse junho de 2020, uma maluquice, uma coisa muito louca. Essa quarentena, né, gente? Mas eu espero que vocês estejam se cuidando da cabeça, cuidando da higiene, da saúde, para todo mundo ficar bonzinho quando nós voltarmos para as nossas aulas presenciais. Bom, pessoal, na aula passada, eu fiz uma sugestão que vocês produzissem um zine, né? Esse zine seria um caderno de percurso. Para quê? Para que vocês fossem anotando, fazendo testes, escrevendo, enfim, colocando ideias, né? E criações, para que a gente pudesse fazer esse registro mesmo desse processo todo, né, da quarentena que a gente está passando. Só que a gente não pode deixar de dar continuidade ao processo do que a gente estava estudando já. Então, o que a gente vai tratar hoje é um pouco do que a gente tratou na primeira e na segunda aula, até mais na segunda aula, só que de uma forma inversa. Então, o nome da aula é Representações do Egito Antigo, e aí vocês vão perceber isso principalmente pelas pinturas, né? Os desenhos e as pinturas, né, nas paredes ou nos papiros, como vocês estão vendo aqui, as esculturas, e outras obras artísticas que foram produzidas ao longo aí dos períodos históricos que vieram depois desse império, né, esses vários impérios que o país Egito, que a gente sabe hoje, né, teve, né. Bom, aqui na nossa apresentação, a gente já tem algumas imagens para a gente poder questionar. Como é que eu posso dizer isso? Essa foto aqui, ela é uma montagem, óbvio, mas ela é de um filme que não é um filme tão antigo, chama Deuses do Egito, e aí eu queria que vocês reparassem na aparência desses deuses, dessas divindades. O cabelo, a cor da pele, os olhos. E aí, aqui é um papiro, ó. É de fato egípcio, né? Eu gostaria que vocês também reparassem. Vocês conseguem perceber a diferença? Aqui é uma imagem, da Nefertiti, que foi uma rainha egípcia bem importante e ícone de beleza também. Bom, fica aí para reflexão, vamos seguir. Gente, bom, como eu tinha dito, né, nós acessamos, desde as nossas primeiras aulas presenciais até agora, nós estamos fazendo leituras sobre países do continente africano, certo? Falamos do Mali, falamos de onde mais? Falamos da Etiópia, falamos de Angola, e aí estamos falando do Egito agora, né? Porque o Egito realmente tem muito material para tratar. E não diferente, né, dos outros lugares, tem gente que acha que o Egito não é no continente africano. E isso se deu por uma série de apropriações, né? As pessoas se apropriaram de algumas narrativas, né, de algumas histórias, de algumas criações do Egito Antigo, né? E acabaram que apagaram, né? Houve um processo de apagamento. Então a gente pode perceber isso em uma obra recente, bem recente, que é essa daqui. Essa novela, vocês já assistiram? A novela Os 10 Mandamentos, da TV Record? E aí, de novo, eu trago para vocês uma reflexão. Observem a aparência dessas pessoas, que são os reis, as rainhas, os moradores, né, do que seria o Egito Antigo. E observem essa pintura de parede aqui. Então, tem uma coisa bem diferente aí, né? E o que será? Por que será que isso aconteceu? A arte, por isso que a gente está estudando isso em arte. Fala assim, as professoras só falam nisso. Mas é que a arte, o cinema, né, as artes de modo geral, a literatura, o cinema, os desenhos, as pinturas, o teatro, tudo isso vai criando nas pessoas, nas sociedades,
imagens, né, mentais. Então, quando a gente tem que tomar muito cuidado, igual a história lá da segunda aula do blackface, toda vez que a gente representa uma imagem de pessoas que já existiram, de pessoas, não uma criação, mas de pessoas que existiram de fato, né, personagens históricos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas começam a criar imagens, né, na cabeça delas. Quando essas imagens elas são dadas a partir de cinema, a partir de pinturas, esculturas e assim por diante, fotografias, né, filmes, a gente tem que tomar cuidado com essas imagens, né, porque a gente tem que ser o mais fiel possível para que as pessoas não se enganem, elas não se confundam. O Egito não fica no continente africano? Então, a gente tem que se lembrar, né, de que as pessoas no continente africano, elas têm um tom de pele mais escuro. Por que será que a Record resolveu representar todos os egípcios, todos não, mas a grande maioria, com essa pele tão clara e algumas pessoas tinham até os olhos azuis? A gente tem que pensar a respeito. Olha as perucas lisas, por exemplo. A gente tem que pensar muito sobre isso. Então, ao contrário lá do blackface, que a gente discutiu na segunda aula, esse embranquecimento do Egito, ele tem um outro motivo. E aí, se você fazer as pessoas negras feias lá no blackface, né, fazendo elas feias, idiotizadas é um problema, a gente, né, também fazer elas brancas, né, apagando a imagem delas, a aparência dela também é problemático. Mas vamos pensar, por que isso acontece? Vocês sabiam que uma série de coisas do nosso dia a dia, elas são criações egípcias? Vocês sabiam disso? É uma coisa para nós pensarmos. Por exemplo, eu vou começar com algumas aqui, ou se elas não são criações exatamente egípcias, né? Assim, vamos falar, foi a primeira vez que foi feito, foi criado dessa forma, foi lá no Egito. Se não são africanas, né, ou egípcias, no caso, elas ficariam mais próximas da produção original delas. Da produção original não, mais próximas da forma como a gente usa hoje. Então, por exemplo, o papiro. Já ouviram falar no papiro? O papiro é essa planta e ela nasce bem próxima ao leito, né, do rio Nilo, aos leitos, né, uma planta de uma região até um pouco mais aquática, né? E o papiro, Então, o papiro foi uma das primeiras formas de se utilizar uma base, né, um suporte para escrever que fosse flexível, que não fosse duro, feito uma pedra. Como a gente sabe de outros relatos, até a própria pedra de Roseta, né, que é uma pedra que ajudou a desvendar uma série de hieróglifos, né, dessa escrita egípcia, inclusive, que é outra criação também, né, que se diz que foi um dos primeiros lugares a ter escrita no mundo, né? Essa escrita codificada, enfim. Então, olha só que interessante, né? O papiro, ele seria o avô do nosso papel, né? Então, olha que bacana, né? A gente pode perceber que são as fibras, né, dessa planta, e aí ele fica assim, ele é mais flexível, né? Inclusive, se usava enrolado. A gente já deve ter visto, vocês já devem ter visto o desenho, os filmes, onde se mostra, né, ele enroladinho. Faltou essa foto aqui para mostrar para vocês. Outra criação também dessa época são as primeiras escovas de dente, né? Os egípcios tinham um cuidado muito grande com a própria aparência e com cuidado com os dentes também. Então, as primeiras escovas de dente tem esse modelo e tem um outro também que não é tão elaborado assim. E a primeira pasta de dente também foi criada no Egito Antigo e ela continha na sua fórmula casca de ovo triturada. Então, é interessante, né? Pensar em casca de ovo, que contém cálcio. Pensar no dente, que também, né, é osso, é cálcio, né? Interessante a gente pensar na questão da ciência, isso vai ficar mais forte lá pra frente. A outra questão que tem a ver com a medicina, que a gente também vai tratar um pouquinho no próximo slide, a primeira, talvez, né, aí sendo a primeira prótese, né, para curar fratura, né? Olha que interessante, ela é feita de madeira. Vocês conseguem ver? Ela foi achada num pé de uma múmia
E ela tem a data de 2.400 anos antes de Cristo, então ela é muito antiga, né? O que isso quer dizer, Pro? Quer dizer que já se trabalhava com um processo de ortopedia, né, de consertar os ossos, a partir dessa prótese, né, de prótese, de materiais, talas, objetos que eram, como vocês podem ver, de madeira, né, e eles eram esculpidos para poder ajudar as pessoas a melhorar, a se curar. Produção de vinho. Poxa, a gente fala em vinho, pessoal assim que, né, os adultos, os pais de vocês, assim, os avós, pessoas que gostam de beber vinho, enfim, é uma bebida muito antiga, vão falar assim, ai, o vinho francês, ai, o vinho italiano, ai, o vinho português, enfim, né, vamos falar de vinhos da Europa. Quando que a gente ia pensar que a produção, olha só a forma aqui como vai mostrando nessa imagem, que a produção de vinho, ela é tão forte, tão importante no continente africano, há milhares de anos atrás. Não é interessante a gente pensar nisso? Então, aqui vai mostrando a parte da colheita, né? Então, essas estruturas de madeira, onde as parreiras de uva, né, elas iam sendo penduradas, a forma de pisar aqui, né, ó, amassando as uvas, tá vendo? Aí pegando o vinho e guardando nesses potes, né, esses potes de barro, de cerâmica. Bem interessante também, a gente não pensa que é o mais próximo do que é a produção de vinho recente, né, da nossa sociedade. E é super interessante que isso tem mais de 3 mil anos. Olha só. Outra possibilidade é a questão da medicina, como a gente falou lá da ortopedia, mas tem papiros muito antigos, né, da medicina, datam de mais ou menos 1.600 a.C., que mostram cirurgias, o que seriam as pré-cirurgias de lesões na cabeça, no pescoço, no tórax, e que esse povo já realizava esse tipo de cirurgia, com todo o cuidado, né, que se tinha para não ter grandes problemas. Então, já era um povo muito ligado à questão da medicina, só que era uma medicina atrelada à religiosidade. Uma coisa não se opunha à outra, diferente de hoje em dia, né, que as pessoas, a ciência se opõe à fé, né? Então, é interessante a gente pensar por esse aspecto. Um outro é como aparece aqui nessa pedra, tinha outras imagens mais representativas, mas eu quis colocar uma, né, que tá uma inscrição na pedra, que é sobre a matemática. Quando a gente fala sobre matemática ou astronomia, a gente pensa muito nos gregos, né? A gente pensa em outros povos, porque foi atribuído a eles, né, os gregos, que não estão no continente africano, que tiveram contato com povos egípcios, né? Mas olha só que interessante, a Grécia é super conhecida pela filosofia, pela matemática, aritmética, enfim. E a gente não entende muito de onde vem, porque a gente não sabe, né? Então, os sistemas de contagem, os sistemas de medições, de transações comerciais, para poder fazer N coisas, né? Então, como vender, como eu falei, transação comercial, venda e compra, mas, por exemplo, a construção das pirâmides. Se a gente for pensar, ou a construção aqueles monumentos gigantescos, né? Que tinham e tem ainda no Egito Antigo. Como que se media aquilo? Como que ficava tão perfeito? É matemática. Então, isso é muito interessante pensar que um país africano tão avançado assim, né? Então, falando de autoimagem, de saúde. As perucas que a gente vê sempre aqui, né? Tem 2 perucas, como vocês podem perceber aqui. Elas eram utilizadas não somente para questão estética, mas também para proteger a cabeça dos egípcios, né? Eles gostavam de se depilar, isso é uma coisa muito forte, inclusive, né, das culturas antigas, as culturas do Antigo Egito. As pessoas se depilavam, né, elas retiravam os pelos do corpo, então cera depilatória, creme depilatório, isso vem de lá também, vem dessa época. E as perucas, elas serviam para a questão estética, mas também para proteção do couro cabeludo, né, por conta do sol, né, a temperatura lá é muito forte. Um outro item da cosmética que a gente não sabe, por exemplo, são as maquiagens. Esse cajal, essa pintura preta em volta dos olhos, como vocês podem perceber,
ela servia principalmente, gente, para proteger os olhos dessas pessoas por conta do deserto, né? O Egito fica entre dois desertos, então lá a região é muito quente, bate muito sol, então o cajal, essa pintura, ela não era só para enfeitar, mas ela servia para proteger de infecções na pele, de infecções nos olhos. Isso é muito legal da gente pensar, porque tá sempre atrelado, né? Uma coisa tá atrelada à outra. Não é só beleza, não é só a medicina, não é só enfeite, enfim, né? Não é só uma coisa atrelada à outra. Sempre tem um saber. Então, isso é muito legal. Esses potinhos aqui, por exemplo, eles, muitos são encontrados, né? Esses daqui maiores, são encontrados em túmulos, né? De rainhas, princesas, pessoas comuns. E é legal da gente saber, né? Que tem esse tipo, as pessoas, as mulheres e homens usavam. E era sepultado junto com o corpo dessas pessoas quando elas morriam. Então é bem legal pra gente conhecer. E aqui é um cajal, mas que vende em loja de culturas árabes, enfim, que eu já comprei uma vez. É bem legal, é bem pastoso, bem oleoso, assim. E fica super legal. Bom, aí vamos falar agora das representações, né? Tem uma conhecidíssima, coloquei aqui já o nome dela, que foi a Cleópatra, né? Foi a última faraó do Antigo Egito. Pois é. Sabe, vocês têm ideia de como ela é? Tem um filme que foi feito nos anos 60 que consagrou a imagem da Cleópatra, apesar de antes já tinham pinturas e desenhos e, enfim, representações dela, que é essa daqui, ó. Essa daqui é uma atriz, que é a Elizabeth Taylor, super conhecida, super famosa, né, nos Estados Unidos, e ela foi consagrada como Cleópatra. Então, durante muito tempo, se eu falava de Cleópatra, pensava nessa imagem. E olha que ela é linda, maravilhosa, né? Uma pintura fantástica. Fizeram um trabalho de pesquisa muito forte para fazer esse filme dela, inclusive, tem disponível na internet. Mostra a parte toda, ela era muito cuidadosa com a beleza, com a imagem dela. Mas vocês acham que ela parece egípcia? Ela parece com esse povo que a gente viu nessas representações das outras imagens aí que eu deixei aqui disponível para vocês? O que vocês acham? Ó, os historiadores conseguiram trazer de fato o que seria a Cleópatra. Ela tinha muito mais essa aparência do que essa. Ai, mas a outra é mais bonita. Então, mas por que será que a gente fica pensando isso? Porque a história da Cleópatra, ela é muito envolta da sedução dela, que ela era muito sedutora, que ela tinha essa arma, enfim. Só que as pessoas não prestam atenção que a sedução da Cleópatra tinha a ver com a inteligência dela. Era uma mulher super inteligente e que tinha essa conexão, né, com ligados à química, saberes ligados às línguas, dizem que ela sabia 8 línguas, saberes ligados à estratégia, né? Então as pessoas se apaixonavam por isso. E mesmo assim, a gente não pode dizer que ela era feia, porque o padrão de beleza, o que para nós é bonito hoje, talvez para outros povos, em outras épocas, a beleza era diferente, né? Aí vocês podem perguntar, poxa, mas como que construíram, né, essa imagem? Construíram a partir dessas moedas, ó. Então dizia-se que a Cleópatra tinha esse nariz mais adunco, um nariz maior, né? Ela não tinha olhos claros e a cor da pele dela não era tão escura quanto dos outros egípcios, que a gente até viu nas outras representações, porque ela era descendente dos Ptolomeus, que eram um povo da Grécia mesmo, que se instalou no Egito e foi subindo, né, galgando posições dentro do império. Mas ela não era, ela podia não ser branca, como ela não podia não ser negra, como os núbios, né, que também foram faraós durante mais de 100 anos no Antigo Egito, mas ela também não era branca e de olhos azuis como Elizabeth Taylor. Olha essa outra imagem. Aqui já é um filme, mais ali dos anos 20, mais ou menos, e é uma representação da Cleópatra. Por que será que fizeram um filme com uma pessoa tão clara assim, com uma pele tão clara? É uma coisa pra gente pensar. Olha lá. Olha essas pinturas. Essas já são pinturas mais antigas.
E a gente vê uma Cleópatra com a pele muito clara. As outras, todas as pessoas têm a pele mais escura, mas a pele dela é muito clara. E é nitidamente uma mulher branca. Outra cena. É uma outra pintura também bem famosa. A pele dela é a mais clara que tem na pintura. E aqui foi logo depois do que dizem ter sido, né? Que ela se suicidou, né? Para não ser presa pelo Império Romano. Então, uma coisa para a gente reparar e para a gente pensar. Por que será que foram clareando, né? Essa personagem? Ela já não era tão escura, mas por que clarearam tanto? Por que na hora de representaram com uma atriz tão branca, com olhos tão azuis? E aí eu vou fazer uma sugestão que vocês assistam um vídeo bem curtinho, que é desse canal que chama Belkis Kiss, né? E aí ela vai trazer vários personagens da história que foram branqueados, foram embranquecidos pela cultura, né? Pela mídia, seja pelos jornais, ou pelo cinema, ou mesmo na literatura, né? Então é uma coisa importante da gente pensar. Ou pelas pinturas, enfim, os desenhos. Por que será que se clareou, né, essas pessoas? Porque, vamos pensar, o continente africano é um continente gigante, com muita gente mesmo, muita diversidade, povos diferentes no mesmo país. Depois do processo de dominação, né, das colonizações dos países europeus, era difícil. Como é que você ia fazer um povo acreditar que ele era menos do que outro? Porque você precisava escravizar. Então, você precisava contar histórias. E essas histórias tomaram muita força. Então, a partir dessas histórias, você precisava de imagens para dominar mesmo um povo. Isso é muito forte. A gente tem que tomar cuidado com as histórias que a gente conta, com os desenhos que a gente faz, com as escolhas que a gente faz. Esse é um filme chamado Êxodo. Também um filme sobre cultura egípcia. Olha lá. Percebam que esse daqui é o que faz o Moisés. Moisés vocês devem conhecer, hein? Tá na Bíblia. E esse daqui, Ramsés, que foi uma liderança egípcia muito forte. Percebam a cor da pele de Moisés. Moisés era de onde hoje a gente fala que é o Oriente Médio. Ela vai contar isso lá no vídeo. Por isso vocês têm que assistir. E olhem só os guardas. Por que os guardas têm a pele mais escura? Fica pra gente pensar, hein? Olha aqui, a capa, né? Que seria a capa do filme. Christian Bale, ela vai citar isso no vídeo. Mas temos aqui algumas outras possibilidades. Olha só. Isso aqui já tem uns 30 e poucos anos. Talvez aí o pai, a mãe de vocês conheçam. É um clipe, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, assim como o canal Belkis Kiss. Olha só. Aqui é o Michael Jackson. Não sei se vocês conhecem o Michael. Foi um cantor, um coreógrafo, criador, enfim, fantástico, que nós tivemos há muito tempo. Ele faleceu em 2010, fazendo 10 anos. E o Michael Jackson, ele criou, acho que foi nos anos 90, finalzinho dos anos 90, ele criou era um clipe bem longo, um clipe longo pra época, ele criava histórias, narrativas, e ele traz um rei, que é também o Ramsés, e uma rainha que lembra muito a Nefertiti, só que negros. Então, uma outra possibilidade, não é? De narrativa. E por que ele faz isso? Porque ele já estava ligado no processo de branqueamento. Apesar dele mesmo, né, pessoalmente, a figura dele, pessoa, não artista, ter um problema muito sério com a imagem dele, que a gente pode abordar mais pra frente em outra aula. Olha só que interessante. Vou deixar aqui, vocês assistam, tá bom? E aqui nós temos a imagem, né, que é a imagem de José, o rei dos sonhos, e o José tem uma história muito forte, tem inclusive na novela da Record também, mas aqui é o desenho, né? Aqui é a animação, e olha a cor da pele dele. Então, né, animações que são referentes ao Egito, tem outras representações. Vamos passar. Aqui a gente vai estudar um pouquinho da joalheria. Eu não vou falar nessa aula, eu vou deixar para falar na próxima, mas eu quero que vocês prestem atenção principalmente nas cores, os formatos, e um dado só importante é que as joias egípcias,
elas não serviam só para adornar, elas serviam também para proteger. E isso é uma coisa muito legal. Projetos, algumas práticas, elas nunca são para um fim só. Elas podem servir para mais de um, para 2, para 3 fins diferentes. E aí, nós vamos para a nossa atividade. Vocês vão escolher uma dessas joias, né? Observando todos os detalhes. Vocês podem também pesquisar outras joias, mas tendo certeza que elas são egípcias de verdade, né? Que elas não são inspirações, tá? Então, tem uma postura crítica, uma postura mesmo de pesquisador mesmo, de artista mesmo. Peçam ajuda, se precisar podem me escrever antes até de fazer o registro, e aí vocês vão fazer o registro no caderno de vocês de percurso, o zine que vocês produziram. Vocês vão pegar uma das folhas e vão fazer o registro. Não esqueçam de colocar a data desse registro. Então, um desenho vai ser de uma joia, né, uma joia egípcia, tá bom? Vocês vão escolher uma e vão representar. Com todos os detalhes, com todos os detalhes, as cores que vocês puderem. E vocês vão usar somente, eu deixei bem forte aqui, lápis de cor, tá bom? Eu vou mostrar para vocês agora uma forma de vocês representarem. Vou deixar aqui para vocês verem, ó. Aí, gente, vamos lá. Vocês vão usar uma das folhas do zine de vocês, então serão 3 folhas, na verdade, para fazer os testes com os lápis, tá bom? Já separem os lápis de vocês das cores ou da joia egípcia ou da bijuteria, na verdade. E aí, vocês vão trabalhar fazendo esses testes com os lápis de cor. Pode ser lápis aquarelável, dá super certo. Lápis não aquarelável também, mas para vocês trabalharem com as misturas. Então, por exemplo, o lápis mais forte, né, com mais peso, um lápis mais leve, né, que vai ficar mais clarinho. Fazer a transição entre os tons, né, um rosa mais forte, um rosa mais claro. Misturar cores, como eu fiz, né, trabalhando com laranja e amarelo, laranja e rosa. O próprio verde, né, eu trabalho com verde mais claro, depois aí eu venho com verde mais escuro. Trabalhei com um pouco de amarelo em cima para mostrar para vocês as misturas. O ocre também, que funciona super bem, até para trabalhar com joias. E sempre que vocês forem trabalhar com uma superfície arredondada, vocês façam um desenho de forma arredondada. Aí eu tô mostrando que o lápis é aquarelável, para justamente vocês verem que os lápis aquareláveis, eles soltam mais pigmento. Quer dizer que a cor fica mais forte, tá? Se vocês quiserem usar, fiquem à vontade. Se não tiver, usa o que vocês tiverem mesmo, tá bom? Trabalhem sempre com essa gestualidade. Tem um lápis prata também, que dá uns efeitos legais. E é isso. Não esqueçam da data. Bom, gente, vamos lá. É quase como se fosse um tutorial. E aí, eu peguei uma bijuteria que eu tinha aqui. Comecei com lápis preto. E aí, eu vou usar o lápis preto de cor, bem levinho, só pra dar os detalhes de onde é em prata, né? Onde é em metal. Aí, eu continuo fazendo a sequência das cores, igual tá na biju. Comecei com azul, clarinho. Depois, eu usei um rosa um pouco mais forte. As próximas 2 continhas são em verde, eu acho que não dá pra ver direito, né? Aí no vídeo. Aí, trabalhei com verde escuro. Depois, trabalhei, né? Tem uma pecinha ali em metal, coloquei o preto de novo. Costumo deixar os lápis já prontos do lado, tá? O amarelo, que é a pontinha amarela que vocês estão vendo ali. E aí, fui fazendo a sequência, ó. Então, você já vai usando as cores mesmo, que você já vai pintar. Então, você não precisa fazer o desenho em preto e depois você pinta. Até porque, às vezes, ele fica manchado, ele pode ficar... Fica um pouco feio mesmo. Ali, eu fiz a peça que segura a flor, tem uma flor nesse meu brinco. Usei o vermelho, um vermelho bem vivo, que ele é quase alaranjado, ó, como vocês podem ver. E eu vou seguindo o desenho mesmo da flor, ó.
Depois, eu vim de novo com preto. As conchinhas que estão penduradas também eu vou representar. Ó. Tem um lápis, eu acho que esse rosa aí que eu tô usando, ele vai quebrar a pontinha, não liguem. Faz parte. E aí, cada pecinha que você for fazendo, você vai usando a cor que você já vai pintá-la. Isso é importante, eu tô partindo da minha biju, mas isso é importante, inclusive, para fazer o trabalho da joia egípcia, tá? Por quê? Para não ficar esses contornos pretos. O preto, ele é utilizado somente para que a gente possa trabalhar com sombreamento, nesses casos, tá? Tem outros tipos de ilustração, de desenho, que a gente usa de outras formas o preto. Tudo bem? Ó, como vocês podem ver, eu tô fazendo a pecinha. E aí, eu venho fazendo a concha, eu vou trabalhar com uma cor aproximada, que é o ocre. Esse amarelo mais queimado, ó, pra vocês verem. Fiz os desenhos. E agora, eu venho preenchendo, né? Quando você for preencher, cada pecinha, não deu tempo, né? Senão ia ficar muito longo o vídeo. Você vem desenhando, tentando fazer o formato da peça. A peça é redonda? Você vai pintar arredondando. Você vai pintando e arredondando. Ó, caiu a pontinha do meu lápis. Você vai pintando, ó, percebam o gesto que a professora trabalha, ó. Você pinta e arredonda, você vai arredondando, o gesto é arredondando, ó. E eu vou cruzando, como no outro vídeo, as linhas para poder pintar. Aí, é uma área pequena que vocês vão fazer esse tipo de pintura, né? Mas vocês já vão testando para quando nós formos trabalhar com áreas maiores. E aí, você vai trabalhar com o quê? Sobreposição. Então, eu trabalho com as cores mais claras e depois eu venho escurecendo. Em alguns casos, eu faço a mistura. Por exemplo, eu trabalhei com verde, coloquei o ocre. Depois, eu passei o preto, ó, como vocês podem ver. Porque é um verde bem escuro, tanto que não dá pra ver que é verde, ó. Na peça original. Aí, eu vou trabalhando com preto, só trabalhando o sombreamento do interior da concha. Acho que vocês vão perceber quando eu mostrar de frente. Aí, eu trabalho com um alaranjado, né, com um marrom. Passo o branco pra misturar um pouco as cores. Trabalho com sombreado na parte que é em metal. Branco de novo pra misturar. Quebrou de novo a pontinha. Faz parte, que é vida real. E trabalho com esse prata, ó. O prata, ele vai dar ideia de metal, né? Tá vendo? Até fica um pouco brilhante, ó, no reflexo da lâmpada. E aí, eu vou mostrar pra vocês, ó. Viu? Então, a gente vai trabalhando com as misturas. A gente não pode tirar isso da cabeça para fazer esse trabalho. Essa é a conta amarela. Então, eu trabalho com o amarelo mais forte, depois eu venho com o ocre. Trabalho com o branco também para trazer o ponto de luz. Olha lá. Dá para perceber que ele não é todo amarelão, né? Ele tem traços diferentes. Aí, eu passo o vermelho mais claro. O vermelho mesmo que eu tinha desenhado. E aonde eu quero que fique mais forte, eu forço mais o lápis. Então, eu não preciso... Porque se eu pintar com ele totalmente forte, eu perco o modelado da flor, ó. Aí, eu peguei um marrom pra trazer um pouco de sombra pra flor, ó, para os cantinhos. Então, aí, aonde eu quero que esteja mais escuro, é o sombreado, eu passo o marrom sobre o vermelho. Ó. E aí, vai ficando mais forte, ó. Eu não preciso vir direto com o preto, né? Porque o marrom que eu tenho aqui, ele acabou tendo que cortar ali, pessoal, mas é porque o cachorro tava latindo. Mas pra vocês verem que o marrom, ele trabalha bem fazendo o sombreado, e a gente só usa o lápis preto pra reforçar aonde precisa, tá bom? Sejam espertos com isso, tem esse olho, tá? E aí, lembrando sempre do nome e a data. Tchau, tchau!
Não era uma joia egípcia, porque eu não tenho uma aqui. Na verdade, eu até tenho, mas ela é toda em prata, então eu não podia, não ia dar certo, né, para representar com as cores que eu queria. E agora vocês vão fazer a parte 2, são 2 desenhos. Vocês vão encontrar, então, uma bijuteria, como eu fiz aqui na minha casa, ou uma joia, se alguém da família de vocês liberar, mas que tenha bastante detalhe, tenha bastante cor. Pode ser uma bijuteria bem baratinha, mas que tenha bastante textura, cores, enfim. E vocês vão também representar no zine de vocês. Então, serão 2 páginas, 2 desenhos. E aí, vocês vão anotar. Colocar data, não se esqueçam de caneta preta. E somente usando lápis de cor, como eu mostrei no vídeo. Tá bom? Depois vocês me enviem para eu poder dar nota. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo, um abraço e um queijo. Até!